nesse domingo assim, todo especial, para nós adorarmos o nome de Deus. Eu gostaria de conhecer aqui, nessa noite, se existe algum convidado aqui. Eu não recebi os nomes aqui, mas será que existe algum convidado, algum amigo visitante nessa noite aqui? Olha só, tem alguém além dele ali, tem alguém desse lado, tem dois ali. Deixa eu pedir, 1, 2, 3, 4, olha, são bastante, são muitos. Eu vou pedir para as pessoas que estão aí perto, primeiramente, estender os cumprimentos a essas pessoas que estão aí. Quem está aí perto? Levanta a mão quem é convidado, para os amigos aqui da igreja puderem te cumprimentar, ok? Seja muito bem-vindo aí, em nome da igreja. E agora, como eu não tenho o nome, nós vamos fazer no geral, tá bom? No 3, podemos? Então vamos fazer então. 1, 2, 3. Vocês sempre erram comigo, né? Vocês sempre erram comigo. Eu não erro, né? Muito bem, gente, nós estamos começando hoje uma série, dando continuidade, e hoje nós estamos no segundo bloco, segundo capítulo, nós estamos falando sobre a questão de identidade. Essa é a série. E o pastor Antônio, que está lá em Cuiabá hoje, já está retornando aqui amanhã, ele falou o primeiro tema da série. E hoje nós vamos falar o segundo, questão de identidade. O que é ser um cristão? E hoje eu irei falar o tópico número 2, que é a simplicidade do cristianismo. O cristianismo simples, puro e eficaz. Eu quero ler um texto com vocês, vamos lá. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, capítulo 1. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, vamos no capítulo 2, o verso 6 e 7. Esses dois versos eu gostaria de ler com você. Antes que leiamos o texto, eu gostaria de lembrar aqui, alguém que deu um aviso, que esqueceu um óculos aqui na igreja, e se porventura alguém viu um óculos andando por aí, que às vezes eles andam, avise-nos, tá bom? Que tem alguém precisando muito desse óculos, inclusive para ler a sua Bíblia. Então, se alguém porventura viu por aí, perdido, ou em algum lugar aí, você avise-nos, tá bom? Para a gente devolver para a pessoa que está precisando muito, muito, muito. Lucas capítulo 2, então, versos 6 e 7, diz assim: estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, verso 7, e ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. De quem está falando esse texto aqui? De quem? O seu Salvador e o meu Salvador, amém? Está falando de Jesus. Queridos, nenhuma pessoa no universo foi tão simples como Jesus. Alguém disse uma vez o seguinte, que a simplicidade, ela é o último degrau da sabedoria. O último degrau da sabedoria é a simplicidade. Interessante que hoje no mundo, alguém descreveu uma coisa interessante que eu gostei, disse assim: todo servo quer ser patrão, todo patrão quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus foi capaz de tornar-se servo. Entendeu? Todo servo quer ser patrão, todo patrão quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus foi capaz de inverter a ordem e tornar-se servo. Simplicidade. Jesus foi o mestre mais simples que existiu. Começa pelo seu nascimento.
Eu imagino que se Jesus, escute o que eu vou lhe dizer, se Jesus estivesse avisado para as pessoas assim, eu quero nascer. Eu penso que os melhores médicos, hospitais, clínicas do mundo diriam assim, eu quero fazer o parto. Eu quero ser o primeiro a segurar Jesus nos braços. Eu quero ser o primeiro. Ele seria o mais famoso do mundo. Mas eles esqueceram de uma coisa. Jesus não avisou para ninguém. Ele escolheu nascer no lugar mais simples, mais simplório do universo. Alguém aqui já viu uma manjedoura? Só isso. Alguém aqui já viu uma manjedoura? O lugar onde os animais comem. Ninguém nunca viu aquelas, uma espécie de gamelas, vamos imaginar, uma caixa de madeira ali, coxo. Agora aumentou. Ah, muito bem. Então, gente, Jesus escolheu nascer nesse lugar. Não foi coincidência. Na verdade, para os cristãos não existe coincidência. Certo ou errado? Tudo é providência. Até as coisas ruins. Aí alguém disse, pastor, mas olha, Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas cooperam. Coisas não cooperam para nada, irmãos. Na verdade, é Deus que coopera pelo meio das coisas. O texto poderia ser assim: coisas não cooperam, é Deus por meio das coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escute, Jesus não foi coincidência, foi uma providência. Jesus quis nascer numa manjedoura e ensinou a maior lição de simplicidade do mundo. Do mundo. E eu penso que é uma mensagem para você e para mim, você não acha? Você não acha que é uma mensagem para você e para mim, Jesus ter nascido numa manjedoura? Um lugar de palhas, um lugar sujo, onde os animais comem, onde existe moscas, onde eles colocam os seus dejectos ali. E Jesus decidiu nascer nesse lugar, o seu e o meu Salvador escolheu nascer nesse lugar. Eu penso que é uma mensagem de Deus extraordinária aqui. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Jesus está querendo dizer assim, não importa quão sujo, quão imundo, quão nojento seja o seu coração, quando eu passo a nascer nesse lugar, eu transformo esse lugar o melhor lugar do mundo. É isso. Ele poderia ter vindo nascer numa bela clínica, mas ele disse, não, eu quero nascer lá na sujeira, porque é nesse lugar que eu gosto de nascer e transformo ele no melhor lugar do mundo. Simples. Simplicidade é isso, amigos. Simplicidade é isso. Jesus foi um homem tão simples que as pessoas conseguiam ouvi-lo durante 3 dias e 6 noites, esquecer que tinham fome e estômago. Vocês podem escutar o pastor Esso aqui, o pastor Antônio, 15 minutos de já está na hora de terminar. Ele passou do horário ontem. Mas hoje eu não vou passar. Jesus tem a forma tão simples de ensinar que as pessoas passavam 3 dias escutando e não sentiu fome. Aí Ele ficou com tanta dó do povo que eles vão providenciar uma comida, que eles vão morrer no caminho. Quando eles saírem daqui, eles vão esquecer. Aí vem a parte física, eu preciso alimentá-los. Mas Jesus conseguia aprender com as histórias dele, eram profundas. Olha só um exemplo de uma história. A parábola, por exemplo, das sementes. A parábola da mostarda. A parábola da ovelha perdida, dizendo que o mundo é o único planeta no grande universo de Deus que se perdeu. Primariamente, a única ovelha da família se perdeu.
Jesus vai lá em busca. Olha que ensinamento extraordinário de Cristo, que coisa simples de ensinar. Há momentos que eu leio a palavra de Deus assim, um verso, e passo o tempo pensando o dia, a semana, naquela profundidade do texto bíblico de Jesus, tão simples e claro para ensinar, e às vezes a gente quer ensinar de uma forma tão, chega aqui, olha, a regra da hermenêutica teológica, a exegese bíblica. Jesus não, apenas abria a palavra e as pessoas entendiam. Interessante, Jesus tinha uma habilidade de alcançar o coração. Um dia ele entrou na casa, num banquete convidado por alguém, um grande líder religioso da época, e de repente, alguém rouba a cena, entra atrás de Jesus com um vaso de alabastro, quebra e começa a ungir os pés de Jesus, e aí de repente, o homem que estava lá disse assim, se esse homem realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Aí Jesus começa a cantar uma parábola. Jesus poderia levantado ali, cortar, ele disse, seu sem vergonha, foi você que abusou da menina, e você está dizendo isso? Jesus não. Ele foi devagar, foi simples, e ele disse assim, contou a parábola, dizendo daqueles que devem mais, ele diz, aquele que acha que deve menos, ele vai dar menos. Aquele que acha que deve mais, ele vai ter a eternidade toda agradecendo. Jesus tinha umas formas, uma habilidade de tratar as coisas simples. E cristianismo é ser simples, é ser como Jesus. É ser como Jesus foi, é uma questão de identidade. Outro dia eu vi uma historinha bonitinha. Eu li uma historinha bonitinha que eu gosto das crianças, porque as crianças têm uma forma de ensinar os pais assim, de uma forma incrível. E a criança, ouvindo a história dos pais, eu espero que os pais estejam contando a história para os filhos, mas a criança ouvia todo dia uma historinha do pai. E um dia ela ouviu a história do pai dizendo que os pais, Adão e Eva, haviam saído do paraíso, tinham pecado, tiveram que sair da casa deles. E aí a criança fez uma pergunta no final da história e disse assim, e quando é que eles vão voltar para casa de novo, papai? Essa foi uma pergunta. E nessa mesma história, diz que outro dia ele contando sobre a dedicação do templo de Salomão, um templo muito lindo, que durou 7 anos. E aí então Salomão orando disse assim, que nem o céu mesmo, foi isso que o texto bíblico diz? 2 Crônicas 7 diz que nem o céu mesmo pode conter a grandeza de Deus, de tão grande que Ele é. Aí contou da dedicação do templo. No outro dia, depois de algum tempo, ele vai contando toda a história, e um dia ele chegou lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que está escrito lá e diz assim, eis que estou à porta, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei na casa, cearei com ele e ele comigo. Aí a criança, e aí o pai fez o apelo para a criança e disse assim, deixa Jesus, filhinha, entrar aí no seu coração. Aí ela ficou confusa. Disse, pai, algum tempo atrás você contou a história daquele homem chamado Salomão, que ele construiu uma grande casa para Deus, e nessa casa, ele disse que Deus não podia habitar ali, porque ele era tão grande que nem mesmo o céu podia contê-lo. E agora o Senhor está dizendo que esse mesmo Jesus quer entrar aqui dentro do meu coração tão pequeno. As respostas das crianças, e as perguntas, são incríveis. E o pai meio embaraçado, olhou para a filhinha sem saber o que dizer e disse, como é, pai? Me explica para mim. Como é que ele sendo tão grande vai morar aqui dentro do meu coraçãozinho? E aí o pai, tentando sair, disse assim para a filha, filha, é exatamente isso que Deus quer fazer. É que ele é tão grande, o seu coração é tão pequeno que ele só entra e fica só a metade lá dentro. Ele fica só um pouquinho lá dentro.
E a maior parte ele fica fora. Porque quando você aceita Jesus no seu coração e na sua vida, Ele não quer mais que seu rostinho apareça. Ele quer aparecer por você. É isso. O cristianismo é isso, irmãos. Eu publiquei outro dia uma frase que eu achei bonita, que cristianismo é você ter uma mente que Cristo possa pensar nela. Cristianismo é você ter um coração que Cristo possa amar nele. Cristianismo é você ter uma mão que Jesus possa ajudar as pessoas através dela. Isso é cristianismo. Uma mente que Deus possa pensar nela. Um coração que Deus possa amar nele. E mãos que Deus possa ajudar e salvar através delas. O cristianismo é simples. Simples. Jesus deu até aula de ética para os cristãos, para os discípulos, dizendo assim uma vez, ele disse, olha, quando alguém convidar você para uma grande festa, não chega lá, não ocupa os primeiros lugares, não. Por quê? Disse, porque aqueles primeiros lugares podem estar reservados por uma pessoa mais importante que vocês. Chega e ocupa os últimos lugares. Eu acho incrível esse ensinamento de Cristo. Chega e ocupa os últimos lugares, fica lá no último. E aí, se aquele lugar o lugar da frente for para uma pessoa mais importante, você não perdeu nada. Agora, se aquele lugar lá da frente, reservado, for para você, você vai ser honrado no meio do povo. E Jesus deu essa habilidade assim, de esses ensinamentos simples. Um dia alguém chegou lá dizendo para Cristo, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Eles estavam querendo saber. Será que eu vou ser teu ministro? Aí Jesus disse, olha, as aves do céu têm o seu lugar para dormir, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, ele não tem nada, ele não tem nem uma casa para dormir, porque segundo a arqueologia, outro dia encontraram a casa de Pedro, e descobriram que provavelmente nessa casa de Pedro, existia um salão dentro, a casa de Pedro se transformou em uma igreja, e aonde Jesus passou muito tempo foi na casa de Pedro, sabiam? Inclusive um dia ele chegou lá e a sogra de Pedro estava com febre, ele curou a sogra de Pedro. Alguém até brincou outro dia dizendo que foi por isso que Pedro negou a Jesus. Eu não creio nisso. Mas alguém querendo brincar com as sogras, disse que foi isso. Mas Jesus por muito tempo, não se sinta ofendida, viu, sogras? Mas Jesus por muito tempo passou na casa de Pedro. E a casa de Pedro era um dos lugares assim que Jesus gostava, porque Jesus comia muito peixe, Jesus gostava de peixe, inclusive depois da ressurreição Jesus preparou um assado de peixe, ele era simples, estava lá na praia e disse, olha pessoal, vem aqui, vocês estão com fome, vem aqui que eu vou dar comida para vocês. E quando eles chegaram lá, Lucas diz que ele estava lá com apanhado lá, uma brasa e alguns peixes ali que ele já havia comido e agora ele estava dando para os discípulos que estavam chegando da pescaria. E Jesus vivia muito tempo na casa de Pedro, viveu lá e essa casa eles encontraram um grande salão mais ou menos para uma 40, 50 pessoas. Mas o ensinamento de Cristo era simples, era prático. Jesus sentava, muitas vezes Jesus sentou e à medida que Jesus sentou, ele contava a história para as pessoas, por exemplo, as bem-aventuranças, simples. Jesus ia trazendo conforto para cada pessoa através de uma frase. Ele dizia assim, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aí as pessoas diziam, puxa, vale a pena ter o coração limpo, não? Bem-aventurados que choram.
Aí ele estava se referindo para aquelas pessoas que se sentiam injustiçadas, porque serão consolados. Bem-aventurado aqueles perseguidos. E assim, o sermão de Cristo era simples. Aí ele chegava e contava uma parábola aqui, uma parábola ali, e as pessoas iam e diziam: puxa, eu entendi o que Jesus, eu não sei ler, mas Jesus conseguia alcançar os auditórios mais complexos. E eu quero terminar aqui, já está na hora de terminar, mas eu queria fazer uma outra consideração. A primeira consideração que eu fiz foi o ato de Jesus ter nascido numa manjedoura. E uma outra coisa que Jesus surpreende, sabe o que é, amigos, irmãos? É que quando Jesus disse que ele foi ungido, foi batizado, ele saiu para começar o ministério dele. E quando ele saiu para começar o ministério, interessante que ele olhou os discípulos e foi chamando. Jesus não saiu em nenhuma faculdade, nenhuma escola de rabi, dos mestres. Ele não saiu lá em Roma, ele não foi lá na Grécia buscar os filósofos, nem na igreja buscar os pastores. Sabe onde ele foi? Ele foi nos lugares mais simples do mundo naquele tempo, na região da Galileia, que era a parte mais pobre de Israel. E lá ele foi recrutar aqueles homens que eram desvalorizados do povo inteiro. Os pescadores. E ele foi lá buscar os pescadores. Aí chamou um e disse: olha, você joga bem a rede, mas agora eu quero fazer você um pescador de homem. Muitas pessoas querem ser pescadores de homem e dizem: pastor, eu quero ser um pescador de homem. Mas lembre-se, para você ser um pescador de homens, a primeira coisa que você precisa é ter o coração fisgado no anzol de Jesus. Senão, a sua pescaria não vai funcionar. E Jesus passou 3 anos e meio ali fisgando o coração deles. Depois que fisgou o coração, aí eles pescavam era de redes e traziam as pessoas. E esses 12 homens simples, pescadores, Jesus transformou nos homens mais importantes do mundo, irmãos. Você compreende o que é isso? Jesus pegou as pessoas mais simples do mundo da sua época e disse assim: vem cá, eu vou transformar vocês nas pessoas mais importantes do mundo. E usando uma palavra comum aqui, eles tornaram esse mundo, viraram esse mundo, colocaram esse mundo de perna para cima, foram lá, perna para o ar. Eles transformaram esse mundo. Homens iletrados, isso é simplicidade. O cristianismo de Cristo é isso. O cristianismo é isso, são coisas simples. Às vezes eu vejo as pessoas com muita intelectualidade, não é errado ser assim, mas o evangelho ele é muito simples. O evangelho é simples. Jesus chegou e pregou o evangelho e disse assim: se alguém perguntar para você um dia assim, disser, qual é o resumo do evangelho? O resumo do evangelho é João 3,16. Se você perder toda a sua Bíblia, e alguém perguntar, cita para mim o evangelho, porque Deus amou o mundo. Repitam comigo, porque Deus amou o mundo. Não, pedi para repetir comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse é o resumo do evangelho. Simples, não é? Tem muita gente que complica aí a salvação dizendo assim: eu vou mostrar para vocês aqui 7 passos para a salvação. Isso aqui não é macumba, não. Não tem nada a ver com macumba. Não sei o que, não, eu vou, terreiros,
7, 8 passos. Não, salvação é uma coisa simples. É dizer, Jesus Cristo, eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador. É isso, entra aqui, vive aqui, mora eternamente aqui na minha vida. Isso, aceitou Jesus. Salvação é isso, simplório. Aí tem gente que vem, né? Aí vê você olha assim e diz, às vezes, irmãos, aqui para a gente concluir, às vezes a gente olha assim, as pessoas muito chique, né? Aí você olha assim e diz, nossa, eu não vou na igreja, porque aquela igreja são pessoas chiques. Aí você olha assim para a cara dele, para a cara dela, às vezes tem tanta maquiagem que ela não pode nem rir na igreja, que cai toda a maquiagem. Se ela rir, cai a maquiagem. Tanta maquiagem. Não estou dizendo que você não deve usar aquilo que está dentro da modestia, mas o cristianismo é muito mais, vai muito mais além do que muita maquiagem. O cristianismo vai muito, ai pastor, mas eu gosto das minhas unhas pintadas. Cristianismo é simples, Jesus é simples. Ah, mas eu tenho que ter 70 sapatos, pastor, porque, eu não sei, tem que ser uma roupa para cada sapato, pastor, porque essa bolsa, não, oh meu Deus, coisa simples. Aí você olha para o vestido e diz assim, puxa vida, dava para pagar quase a parcela do meu carro esse mês, né? Mas através das nossas atitudes, amigos, na vida prática nós mostramos quem é Jesus. Eu gosto de uma escritora chamada Ellen G. White, que ela diz o seguinte, outro dia eu li esse texto, ela diz assim, ela disse, nós deveríamos pensar até no nosso nível de roupa, não é uma regra, ela diz, nós deveríamos pensar até no nosso nível de roupa e nos nossos custos, porque enquanto nós investimos muito dinheiro em uma roupa, muitos vizinhos nossos podem estar passando fome. Cristianismo, simplicidade de Jesus, de ensinar-nos, nos colocar. E eu quero terminar com esse último ensinamento de Cristo. Essa história está relatada em João capítulo 8. As pessoas apanharam uma mulher que estava em adultério. E é muito legal, né? Quando não pego você em pecado, mas o outro é pego, né? Você diz, ai, graças a Deus que não fui eu. Mas pegaram alguém. E quando alguém chega e diz, eu tenho uma coisa para falar com você. E ele diz, será que ele descobriu? Será que ela descobriu? Eu era pastor lá em Manaus e um dia um esposo lá, um irmão me ligou e disse, pastor, estou te ligando. O senhor lembra daquele fato que eu lhe contei? Lembro. Ele tinha enganado a esposa. E aí, ele disse, eu acho que ela descobriu, pastor. Porque ela chegou aqui brava, jogando tudo. E disse, eu quero falar com você. E eu saí pelo quintal. E eu não sei o que fazer, eu estou com medo de entrar lá em casa agora. Será que ela descobriu? Será que ele descobriu? Mas um dia, alguém descobriu e apanhou uma mulher em adultério. Na verdade, foi uma cilada para Jesus. Muita gente entrando ali na fila para ver e olhar quem era a mulher. Perto do templo, perto da igreja, existia quase como que um campo de areia. E eles jogaram a mulher na terra. E eles olharam para Jesus e disseram assim, a lei de Moisés diz que aquela que for pega em adultério deve morrer. E eles já estavam com as pedras nas mãos. E aí, eles só estavam esperando. Nós vamos pegar ele agora, quero ver qual vai ser a saída dele. Se ele disser que não, ele está contra a lei de Moisés, nós vamos matá-lo. Se ele disser que sim, olha a crueldade dele. Aí Jesus ensinou na prática o que é ser um cristão atitude. Ele não chamou
um advogado, ele não chamou um juiz para dar o veredito. Jesus mesmo, com a sabedoria, ele inclinou-se, a Bíblia diz em João capítulo 8, depois você lê, e ele começou a escrever: João, adúltero. José, rouba o Senhor. Escreveu outro e disse: você é mentiroso. E foi colocando. E as pessoas ficaram querendo saber qual era a resposta de Jesus. E aí então alguém tomou a iniciativa de olhar e dizer: eu quero ver o que ele escreveu. Quando ele olhou lá e disse José, quando ele olhou lá e viu João, adúltero, ele disse, alguém disse alguma coisa para ele, mas não sei, ele já descobriu o meu pecado, eu vou embora. E foi o outro e olhou e viu. Interessante, amigos e irmãos, que só existe 3 vezes na Bíblia a expressão que Deus escreveu. Só 3 vezes. Uma em Êxodo capítulo 20 diz que Deus escreveu os mandamentos. Êxodo 31, 18 diz que ele mesmo escreveu com o próprio dedo, como letras de fogos em pedras. Foi a primeira vez que Deus escreveu. A segunda vez que Deus escreveu foi para dar um veredito para um rei pagão que tinha afrontado o próprio Deus, Beltesazar. E aí ele escreveu lá na parede: Mene, mene, tekel, facim, pesado, forte na balança e achado em falso. Jesus escreveu pela primeira vez nas pedras os mandamentos, depois ele escreveu para dar uma sentença, e a terceira e última vez que aparece Jesus escrevendo é em João capítulo 8, que aparece ele escrevendo e relatando o pecado de cada um deles que queriam condenar as pessoas. Mas o interessante disso é que, apesar de Jesus ter escrito o pecado de cada um deles na areia, é interessante que a areia é diferente da pedra. A pedra, quanto mais tempo passa, mais ela fica forte. A parede, você vai ter que fazer um ajuste aí para poder, mas vai ficar por muito tempo. Alguém tem que vir quebrar, tem que colocar massa, tem que colocar cimento, tem que colocar massa corrida, tem que pintar. Mas a areia não. A areia, um vento é capaz de suprir tudo aquilo. Uma chuva, a primeira chuva que desce apagaria todos os pecados daquelas pessoas que estavam sendo com os nomes e com os pecados dela escritos na areia. Jesus tem uma forma simples de ensinar-nos essa simplicidade que falta na nossa vida. Esse cristianismo simples, puro, da pessoa olhar para você e dizer assim: olha, realmente você é uma pessoa como Cristo. Não sei quantos de vocês já ouviram falar naquele Dr. Ben Carson, que se tornou famoso por ele ter sido aquele neuropediatra, foi o primeiro que fez aquela separação das 2 gêmeas. E um dia, ele já estava ali com câncer, isso foi há uns 5 anos atrás, com câncer de próstata, estava internado no hospital, e chegou uma mocinha com problema no crânio, que ia morrer. E aí alguém disse: olha, só tem um médico que pode fazer isso, é o Dr. Carson. Mas ele está hospitalizado, ele está se recuperando, ele não pode vir. Mas alguém tomou a iniciativa e disse: eu conheço ele, eu posso falar com ele, quem sabe ele já está melhor. E alguém foi lá no hospital e falou com ele, disse: Dr. Carson, existe esse caso aqui. Ele disse: eu vou fazer a cirurgia. Mas o senhor está? Ele disse: eu vou fazer a cirurgia. Só tem eu aqui, eu vou fazer. E ele fez a cirurgia foi um sucesso. E quando ele foi visitar essa moça, uns 3 dias depois, ela disse para ele, você é a pessoa mais próxima que eu conheci de Cristo. Você é a pessoa que mais parece com Cristo nessa terra. A mocinha disse para ele. Cristianismo é ser muito mais do que dizimista, do que ser ofertante, do que guardar o sábado, meus amigos. Cristianismo é ser semelhante a Jesus. Não tem fórmula. Entenderam? Eu vou repetir aqui.
Cristianismo não é só você ser dizimista, pactuante, ofertante, guardador do sábado, crer nas 28 crenças dessa igreja. Cristianismo é ser semelhante a Jesus. Entenderam? Cristianismo é muito mais do que guardar o sábado, do que ser dizimista, do que ser ofertante, do que não ir ao cinema, do que você simplesmente não ter relação sexual fora do casamento. Cristianismo é muito mais que isso. Cristianismo é ser como Jesus. Cristianismo é ser semelhante como Jesus, é ser como Ele é. Amigos, se Jesus foi capaz de nascer numa manjedoura suja, imunda, e a mensagem que Ele está querendo dizer para nós é que Ele pode tornar essa manjedoura o lugar mais importante do mundo que se tornou. O berço mais conhecido do mundo, dia 25 de dezembro. Qual é? Essa manjedoura. O berço mais conhecido do mundo é a manjedoura. Não é o seu não, nem do seu filho. O berço mais conhecido do mundo é a manjedoura. O ato de simplicidade de Cristo causou um impacto no mundo inteiro. Jesus está dizendo através desse primeiro ato: não importa quão imundo, quão sujo seja o seu coração, quando eu passo a nascer nele, eu transformo esse lugar, o melhor lugar do mundo. Se Jesus foi capaz de transformar a manjedoura no melhor lugar do mundo, se Jesus foi capaz de tornar aqueles 12 discípulos os homens mais importantes do mundo, sem saber quase ler, o que Ele pode fazer de você? Pare. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado agora. Eu quero fazer a oração final. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado. Faça a primeira coisa para ele, ou para ela. Você já pensou o que Jesus pode fazer de você? Pode falar. Ele não precisa responder, tá? Você só vai perguntar. Agora a segunda pergunta. Primeiro você tem que dizer uma declaração para ele, responder a pergunta, provavelmente responder para ele. Dizer assim: olha, eu não sei o que ele vai fazer de você. Pode dizer para ele. Mas de uma coisa eu sei. Deus vai tornar você a pessoa mais importante do universo. Quando você estiver subindo para o céu, Jesus vai olhar para você e dizer assim: a primeira frase que nós vamos ouvir de Cristo quando nós estivermos subindo para o universo, sabe qual vai ser? Valeu a pena ter morrido por você. Por isso você é a pessoa mais importante do mundo. Deus abençoe você. Tenhamos uma excelente semana. E que realmente essa simplicidade do cristianismo seja a nossa prática dia a dia, até que Ele venha. Oremos. Vamos ficar em pé. É provável que nessa noite exista alguém da comunidade, um visitante, uma visitante, que esteja passando por um momento assim muito difícil, que veio hoje na igreja muito mais do que aceitar um convite. Veio aqui porque precisava de uma resposta. Veio buscar em Deus esse conforto. Eu quero dizer que eu orei por você mesmo sem saber quem você é. E se existe aqui você, se você está aqui, eu quero dizer que há bênçãos e promessas de Deus para ti também. Aonde você estiver, não precisa você dizer sobre o quê, mas se você tiver coragem e quiser levantar sua mão onde você está
e dizer assim: eu sou essa pessoa aqui, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nessa noite, pessoas levantam as mãos em direção ao céu dizendo: eu estou precisando, eu estou buscando, e vieram aqui na tua casa pedir socorro. Meu Deus, eu não sei quem elas são, mas o Senhor sabe quem são. Oh meu Pai, alcança essa pessoa onde ela estiver. Se for problema financeiro, providencie uma saída. Se for problema familiar, meu Deus, une essa família e reestrutura novamente. Se for problema, Senhor, de depressão, for problema de relacionamento, algum problema existencial, ajude ela a encontrar o sentido da vida. E se for alguém, Senhor, que está pedindo, porque recebeu um diagnóstico desanimador de uma doença que entrou arrebentando com ele ou com ela, ou com alguém da sua família, providencie o conforto ou a cura. E se for uma questão espiritual, Senhor, que o diabo está perturbando, tentando destruir e roubar a paz dessa pessoa ou dessa família, nós oramos e repreendemos todas as intenções do mal na vida dele ou dela. Em o nome de Jesus nós oramos e pedimos por todos esses aqui na tua casa. Amém.